Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou te fazer uma pergunta ousada. Você que é artista, produtor de conteúdo, trabalha na área criativa e etc., você sabe precificar o seu produto? Sabe mesmo? Eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram e a maior parte dos artistas que me seguem por lá disseram sim, eu sei precificar o meu produto. Eu fiquei um pouco curiosa para saber se isso é verdade e decidi fazer um vídeo aqui para vocês. Olha só, eu quero fazer uma pergunta e esclarecer algumas coisas para vocês, falar de algumas coisas que são super importantes se você trabalha aí como autônomo, ou se você tem a sua própria empresa, se você tem a sua MEI, e você trabalha aí, você tem o seu próprio produto artístico e tudo mais, e você acha que você sabe precificar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que você faz o balanço final da sua empresa ou do seu próprio projeto no final do ano? Você sabe o que é CAC? Você sabe o que é ROI? Você sabe o que é MMO? Não, nunca ouviu falar de nada disso? Então, se você nunca ouviu falar de nada disso, então você não sabe calcular direito aí o valor do seu preço, não sabe precificar o seu produto, e eu estou aqui para te ensinar um pouco e vamos ver se até o final eu vou ter esclarecido alguma coisa aí para você. Olha só, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou artista e eu trabalho ativamente para multiplicar a arte através do seu crescimento, meus pequenos arteiros. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês precisam se profissionalizar e muitas vezes vocês despendem muito tempo só construindo audiência, etc. E vocês perdem tempo de ganhar dinheiro com essa audiência, de saber como melhorar o preço do seu produto, como precificar de verdade, como estruturar o seu trabalho, a sua empresa, e você não tem um projeto. Eu respondo isso para muitas pessoas que me procuram e elas me mandam o material. Eu tenho um espaço lá no meu site de divulgação de novas bandas, aonde eu peço para que as pessoas me enviem o seu release, fotos e etc. E muitas vezes, só mesmo através do release, eu vejo que a pessoa não tem um projeto. E se ela não tem um projeto, não faz o menor sentido ela fazer divulgação. E eu respondo geralmente dizendo, olha, eu vejo que não existe ainda um projeto aqui. Por que você quer fazer divulgação? Ah, é porque eu quero divulgar o meu trabalho. Mas que trabalho? Não tem projeto por detrás. E as pessoas não entendem. Na verdade, gente, eu também não entendia. Muitos anos atrás, quando eu iniciei na carreira, e eu já tinha até meu CD, gente, o CD Paula Bressan, que tem participação do Dominguinhos, o Vanessa Jackson, o Mestre Caixote. Eu, às vezes, chegava nos lugares e trazia o CD e eu vinha propor um trabalho e me perguntavam, né, empresários, etc., falava, mas e qual é o seu projeto? E eu não entendia qual que era a pergunta da pessoa, porque eu pensava, gente, qual que é o meu projeto? Meu CD, minha música, né? Eu não entendia o que eles estavam falando, mas o que eles estavam falando é de ter um projeto de fato, é ter um projeto de planejamento, de como que eu vou desenvolver esse trabalho e fazer com que ele seja lucrativo. Porque no final das contas, quando você vai falar com um empresário, e não estou falando só de empresários do meio artístico, não, eu estou falando de pessoas que você pode abordar para você conseguir patrocínio ou para você conseguir investimento, investidores, etc. Eles querem saber do quê? Do que eles ganham com isso. Então, se você não souber estruturar o seu trabalho de uma forma que ele seja de fato um projeto, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, quando eu fiz essa pergunta lá, você sabe precificar o seu produto? Porque parece algo muito simples. Eu sabia que a resposta da maior parte das pessoas seria, eu sei. E aí eu sabia que eu ia poder fazer essas perguntas aqui e que a maior parte das pessoas não saberiam. Só que essas perguntas é exatamente o que esses empresários, essas pessoas que poderiam investir no seu trabalho, querem saber. Elas vão te perguntar, ok, você tem então um projeto, e qual que é o ROI do seu investimento em marketing? E você não vai saber dizer, porque você não tem projeto. Aí ele vai falar, e qual que é o CAC que você tem nessa campanha? E você vai, né? E ele vai perguntar para você, e qual que é o número de conversão que você tem nesse projeto? Qual que é o seu lucro líquido? E são coisas que você vai ficar assim, não sei do que ele está falando. E aí ele não vai te levar a sério e aí você vai perder a oportunidade, porque senão você fica sempre vivendo de quê? Vivendo de permuta e da boa vontade das pessoas, porque as pessoas sabem que você é artista e que você não entende de nada disso, então coitadinho, toma aqui R$500 e vai lá fazer o seu trabalho. Entendeu? Agora é diferente você chegar com um produto bem estabelecido,
certo? Você chegar com um projeto aonde você pode oferecer para um possível investidor, de repente até participação no seu lucro, e você tem como demonstrar aquilo na frente dele. Então, eu vou explicar para vocês o que são essas 3 coisinhas, e se você quiser saber mais, aí você vai ter que entrar lá no meu curso, o Art Coaching 360, onde eu de fato compartilho com vocês o que é tudo isso. Tem até uma planilha que você pode baixar lá, para você colocar todas as questões do seu próprio trabalho e você entender melhor como precificar o seu trabalho e como apresentar esse projeto para possíveis investidores, tá bom? Então, número 1, CAC. CAC é a sigla usada para definir o custo por aquisição. Você, quando você estiver fazendo uma campanha de marketing do seu trabalho e etc., você vai ter que calcular qual é o custo que você tem para cada conversão de vendas do seu produto. Então, seja o seu CD, seja seu show, seja um pacote de produto artístico, seja seu curso online, seja o que quer que seja. Se você não sabe qual é o seu CAC, você tá ferrado, porque vai entrar um monte de dinheiro, mas vai ser investido um monte de dinheiro e quando chegar lá no final das contas, você mais perdeu do que ganhou. E aí você se frustra e não entende por que não deu certo. Tá? ROI é o retorno sobre investimento. E isso é uma porcentagem do valor do seu produto inicial. Então você tem que entender como fazer essa conta, mas o que é importante você entender é que o que você quer é aumentar esse seu ROI para que você consiga gastar menos, certo? E vender mais, ok? Então, o saber qual que é o retorno sobre o seu investimento é muito importante. Você precisa colocar isso no papel. O quanto que eu gasto numa campanha e o quanto que eu tenho de retorno com essa campanha, tá bom? O MMO é a margem que você precisa calcular para que você possa melhorar a sua oferta. Gente, sabe quando você vai em lojas e etc, e você chega lá e você pede um desconto, e às vezes a pessoa fala assim, eu posso te dar 5%. E você acha que aquilo é um absurdo, porque tipo, 5% não é nada, né? Não é nada, meu bem, quando é na planilha dos outros, porque quando você coloca na sua planilha, você vai ver que existe assim, se você precisa calcular, né, esse valor e integrar esse valor do MMO dentro da sua planilha de custos. Por quê? Porque vai sair da onde esse dinheiro? Vai sair do teu bolso. Então, quando você está do lado de cada venda, é outra história, né? Pedir desconto é muito simples, mas conceder desconto, ele vai sair do bolso de quem? Do teu. E muitas vezes você vai dar desconto sem fazer nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de cálculo, não incluindo esse MMO já dentro do seu orçamento e da precificação do seu produto. Quando chegar no final, você vai ter prejuízo de novo. Então, quando você vai precificar o seu produto, é muito importante você colocar essas 3 coisas em consideração, tirando também as questões do seu custo mensal, do seu custo variável e etc. Então, o que eu sugiro para que você faça? Anote aí direitinho quais são os custos que você precisa levar em consideração. Então, o CAC, que é o seu custo por aquisição, entender qual que é o seu ROI, ou seja, qual que é o retorno seu por investimento, o MMO, a sua margem para melhorar a sua oferta, porque você vai poder fazer uso disso quando você precisar, para que você aumente o número de vendas, e isso tem que ser controlado e precisa ser contabilizado, porque senão isso vai afetar lá no final. E por fim, você precisa entender que o seu lucro líquido, ele deduz do seu lucro bruto todas essas questões que eu acabei de citar. Ele vai deduzir o valor seu de investimento, ele vai deduzir os seus custos, custos variáveis, quanto custos mensais e etc. Então, quando chega lá no final, o seu lucro líquido é aquilo que sobra depois de tudo isso. E é esse lucro líquido que você tem que ter um plano estratégico para que você possa apresentar. Isso que é ter um projeto. Você possa apresentar isso para um possível investidor e dizer, olha, esse aqui é o meu produto, esse aqui é o meu plano estratégico e eu posso, e se você quiser fazer parte deste projeto, porque agora você tem um projeto, se você quiser fazer parte desse projeto, eu posso oferecer para você um percentual de 2, 3%, sei lá quantos por cento você quiser oferecer,
dependendo de quanto for necessário o investimento de terceiros, na participação do meu lucro líquido, entendeu? Isso é um projeto. Então, quando eu chegava com o meu CDzinho debaixo do braço para conversar com o empresário, eu não estou falando de empresário artístico, aquele que vai vender o meu projeto. O empresário artístico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso por você, porque ele entende dessas coisas inteiras que eu falei e ele vai saber como vender o seu projeto, entendeu? Mas eu não estou falando de empresário artístico. Eu estou falando de você conversar com pessoas das mais diversas, chegar em empresários, pessoas que são investidores. E aí, o que adianta você chegar com o seu CDzinho de braço e falar assim, olha, eu tenho isso aqui, olha que bacana. E aí ele levanta para você e pergunta, então, e qual que é o seu lucro líquido? Aí você fala, que lucro? Eu nem comecei a vender meu show ainda. Lucro disso aqui? Eu vou deduzir o valor que eu gastei para fazer o CD, mais os 20 anos que eu tive que estudar, mais... Acho que eu não tenho lucro nenhum. Então foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, como estruturar a sua carreira, como ter sucesso de fato com uma carreira artística, entre em contato. Acesse o link aí embaixo e participe do Art Coaching 360. Super beijo. Mas se você mudar